Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver essa questão. O cientista inglês Michael Faraday, 1791 a 1867, dedicou seus estudos a diversos ramos da física, entre eles o eletromagnetismo. Nesse ramo, sua grande contribuição foi, sem dúvida, a descoberta do fenômeno da indução eletromagnética, que resultou na transformação radical da tecnologia. Por exemplo, quando um ímã se aproxima ou se afasta de uma espira, surgem, nessa espira, correntes induzidas que se opõem à aproximação ou afastamento do ímã. Esse fenômeno básico do eletromagnetismo se aplica. Bem, então vamos ver aqui. Letra A. As lâmpadas incandescentes. Bem, uma lâmpada incandescente é aquela famosa lâmpada de filamento. O que acontece? Nesse filamento, aplico uma diferença de potencial, né, ligando a tomada, e o que acontece é que vai passar uma corrente elétrica, né, de acordo com a equação V igual a IR. Pois bem, como a resistência é muito pequena, teremos uma corrente muito intensa, de forma a dissipar muita energia. Mas o que acontece? Isso aqui é aplicado a uma corrente contínua, não a que é produzida aí segundo esse princípio, né, de indução eletromagnética. Né? Na verdade, temos ali simplesmente uma resistência sobre uma tensão. Né? Isso aí daí já é explicado pela primeira lei de Ohm. Então não é a letra A. Letra B, geradores elétricos. Bem, como é que funciona um gerador eletromagnético? Né? Primeiramente eu tenho um ímã, onde tem os polos norte e sul aproximados. E entre esses dois polos eu tenho uma pequena espira. Quer dizer, para um gerador eletromagnético eu tenho um conjunto N de espiras, né? E está ligado a uma hélice, podemos dizer, ligado a outros dois fios, que é o que vão receber essa corrente. E o que acontece? Essa espira, devido a essa hélice, vai começar a gerar, produzir rotações. E bem, como o campo magnético aqui vai estar sempre constante, aqui o campo é constante, porém, como a espira está rotacionando com relação a esse campo, as linhas de campo que passam por essa espira vão ser diferentes, dependendo da posição dessa espira. E isso vai gerar uma corrente elétrica. Tá? Só que essa corrente elétrica não vai ter um sentido, ela vai ser alternada devido ao movimento de rotação dessa espira. E bem, isso aqui, né? O que ia estar acontecendo? Eu estou induzindo uma corrente elétrica nessa espira devido a uma variação de fluxo magnético, que é como se essa espira se aproximasse do sul e depois se afastasse, né? Esse pedaço aqui. Então eu tenho uma aproximação e um afastamento com o ímã, tá? Que se aplica a esse princípio aí, essa lei de Faraday comentada, né? Letra B. C. Aos chuveiros elétricos. Bem, o chuveiro elétrico é basicamente o funcionamento do chuveiro elétrico é basicamente o seguinte: eu tenho duas molas, uma menorzinha e outra maior, e o que acontece? Dependendo se é verão ou inverno, eu simplesmente estou com a chave ligada em uma dessas molas, tá? A uma certa tensão, ou seja, eu vou passar uma corrente elétrica aqui e devido à resistência vai ter uma potência dissipada, né? Isso aí não é a ver com a lei de Faraday, isso aí se chama o efeito Joule, que é a dissipação de energia, né, elétrica em forma de energia térmica daí, que é o princípio aqui básico do chuveiro. Então não é letra C também, né? As campainhas. Bem, a mesma situação. Uma campainha, como é que ela funciona, né? Eu tenho basicamente ali a sineta, fazer um exemplo mais simplificado. E o que acontece? Essa sineta é ligado ao interruptor, que quando aperta o botão, esse interruptor fecha o caminho e aqui então passa uma corrente elétrica que vai fazer com que essa sinetinha, né,
comece a bater, tá, no sino maior. Mas bem, aqui é uma aplicação de uma corrente contínua, né? Não é devido à variação de um campo magnético. Também não é a letra D, né? E a letra E, para finalizar, eletroímãs. Bem, um eletroímã, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado aqui. Um eletroímã, ele funciona da seguinte forma: tem um pequeno núcleo de ferro, que é para me ajudar a reforçar, e eu tenho um conjunto de uma espira, um fio enrolado nessa barra de ferro, esse núcleo de ferro. E bem, isso aí é ligado a uma fonte de tensão que vai passar uma corrente elétrica contínua. Essa corrente, ao fazer esse movimento espiral, vai produzir um campo magnético. Só que, bem, essa corrente sendo contínua, eu vou ter um campo magnético, né, constante ali no interior dessa espira. E bem, aqui não está ocorrendo variação de fluxo magnético para eu gerar essa corrente, né? A corrente é gerada por uma fonte de tensão. Então também não é a letra E. Tá? O que se funciona, o princípio de Faraday, tem a ver com variação de campo em algum condutor, que é o caso do gerador eletromagnético. Tá? Os outros ali não têm essa aplicação, então fica apenas a letra B. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.